Oi, paz e graça. Estamos aqui para mais um momento da nossa reflexão, onde nós estamos falando sobre perdão. Eu quero fazer só uma pequena retificação sobre a palavra passada, quando eu contei a história de Corrie-Tebu, que eu falei que tinha se dado na Alemanha, quando a Alemanha foi invadida. Não, quando a Alemanha invadiu, na realidade, a Holanda. E a família de Corrie-Tebu era da Holanda. Agora a segunda fase, quando 3 anos após ela ter saído do centro de concentração, ter sido liberta, que ela tem um encontro com aquele ex-guarda, onde a mensagem foi bem linda, que ela disse que fez uma oração para que o Senhor conseguisse, para que ela conseguisse perdoar aquele homem que foi tão cruel naquele lugar, onde ela perdeu seu pai, perdeu a sua irmã. E ali ela diz que naquele momento que ela pegou a mão daquele homem, que apertou, ela naquele momento teve a experiência muito tremenda de ter sentido o amor de Deus tão intensamente. Ela disse que na sua vida não tinha passado por uma experiência tão grande, onde ela passou naquele momento e foi de experimentar o imenso amor de Deus. E eu tenho certeza que é esse amor que o Senhor quer que nós experimentamos, que é essa experiência que o Senhor quer que tenhamos. E ali fez jus à palavra da irmã dela, que naquele momento de dor que a irmã dela estava, já bem pertinho da morte, conta a história que ela sussurrou, que não existe abismo tão profundo que o Senhor não possa ultrapassar. E não existe realmente um abismo, um poço tão profundo que o Senhor não possa chegar ali com o seu amor. Vou deixar aqui uma meditação para nós, que está em Efésios 4 e o 32, que diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E eu digo a vocês que eu li a história e ela escreveu um livro que se tornou best-seller, e tem também um filme que é O Refúgio Secreto. É um filme lindo e eu aconselho a vocês tirarem um momentinho e assistir esse filme, porque realmente nós vamos ver o que ela passou e como Deus realmente agiu na vida dela e na vida da irmã dela e da família dela, para que ela conseguisse realmente perdoar. Não por ela mesma. Vítima, assim a gente consegue tirar dali a experiência, na realidade, que nós, por nós mesmos, nós não podemos nada. Que tem que ser através realmente do Espírito Santo de Deus. Qual é aqui, hoje está dizendo assim, porque é tão difícil perdoar? E eu acredito que a dificuldade que nós colocamos é porque nós achamos que por nós mesmos nós podemos perdoar. E não é por nós mesmos, é através, por meio do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos derramamos a Ele, aí nós conseguimos perdoar, né? E é isso que realmente a lição ela quer nos trazer. E aqui diz assim, né, como já disse, por que é tão difícil perdoar? E aqui vai nos mostrar alguns pensamentos errôneos, antibíblicos, que nós aprendemos ao longo das nossas vidas, né, e que se torna realmente, quando precisamos exercer o ato de perdão, esses pensamentos eles são instalados em nosso coração porque aprendemos erradamente. E se torna mais difícil o nosso ato de perdoar. A nossa decisão, né, na realidade, de perdoar, porque esse pensamento, ele nos invade. E diz assim: quando não perdoamos, lembramos-nos constantemente da ofensa. É como uma ferida que nunca cicatriza. Vivemos ressentidos e até amargurados. Vamos ver aqui alguns pensamentos errôneos que vêm à nossa mente. Diz assim: aquela pessoa não percebe que me magoou. Nosso primeiro pensamento, assim, aquela pessoa não percebe que me magoou. Aí o caminho correto para que a pessoa reconheça o erro é a repreensão em amor
como diz ali em Lucas 17, 3-4. Outro pensamento: aquela pessoa é má, não merece ser perdoada. Perdoar não é ignorar a justiça, mas a justiça precisa ser feita pelo perfeito juiz que é Deus e não por nós. Apresentemos o problema a Deus e o pecado contra nós passa a ser um problema entre a pessoa e Deus. Diz também: se eu perdoar, a pessoa vai repetir o que fez e voltar a me magoar. Como podemos agir? Podemos evitar isso se agirmos com prudência, como nos ensina ali em Provérbios 22:3. Não consigo esquecer a ofensa. Perdoar não é esquecer uma ofensa ou ignorar o problema. É a decisão de não cobrar mais o ofensor, mesmo com a lembrança. Outra: sinto que perdoar é ignorar o pecado e compactuar com o erro. Mas perdoar não é passar a mão na cabeça. O pecado dele continuará a ser errado e Deus tratará daquela pessoa, mas você não pecará por não perdoar. Vem mais um pensamento aqui, nos mostra mais um. Mas a pessoa não reconheceu o erro, mesmo depois de ser confrontada. Quantas das vezes nós vemos isso, né? As pessoas erram, são confrontadas, mas se colocam naquela posição de estar certa. E isso é que realmente traz uma certa irritação. Mas o que é que ele nos diz? Sim, corações endurecidos são cada vez mais comuns em nossos dias. Mas a maturidade cristã e a prática da obediência a Deus precisa nos levar a orar por eles e abençoá-los. E aqui está uma receitinha para que nós possamos realmente exercer, né, o perdão. E eu tiro aqui da lição para mim, realmente, quando vai nos falar que nós devemos decidir, é uma decisão. É uma decisão de não cobrar ao ofensor, né? Não é a gente, não se considera quando nós perdoamos porque nós esquecemos o que nos foi feito. Não, porque nós não ficamos com amnésia, mas nós não sofremos com aquelas lembranças. Nós conseguimos ver o ofensor e não sofrermos mais com aquela ofensa. E o segredo é tomar a decisão de perdoar e recorrer àquele que realmente pode nos ajudar, que é o Senhor. E por meio do Espírito Santo, Ele vai nos dar a força, vai nos dar, através do seu Espírito Santo, realmente o sentimento de podermos perdoar, que nosso coração vai ser acalmado, vai ser realmente esvaziado para que ele possa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando estamos ressentidos, como estamos amargurados, o nosso coração está cheio, ele está preenchido com coisas que não agradam ao Senhor. Mas aqui ele está nos dizendo que quando tomamos a decisão de perdoar, nós devemos recorrer àquele que pode todas as coisas e deixamos com ele, porque ele é o Deus que pode todas as coisas e vai ficar com ele, com a pessoa que nos magoou e com Deus, quando nós decidimos a perdoar. Aí alguém pode dizer, mas você não sabe o que foi feito, né, comigo, o que fizeram comigo, mas aí o Senhor sabe, né? A palavra diz ali que não existe abismo tão profundo que o Senhor não possa chegar lá. Quer dizer, não existe sentimento que seja mais triste, mais ferido, que o nosso coração esteja mais amargurado, mais quando assim nos deixa realmente, quando a gente sente que o nosso coração ele está uma tristeza só. Mas o Senhor, Ele pode penetrar em seu coração e pode fazer o milagre. E nós podemos sair com sucesso dessa história, com a experiência, a mesma experiência que aquela moça que passou pelaquele centro de concentração, que perdeu seu pai, que perdeu a sua irmã, mas que experimentou o intenso amor de Deus na sua vida e na vida daquele que a feriu. E eu sei que o Senhor é poderoso para fazer isso. Então, vamos tomar a decisão de perdoar.
que nós possamos nos derramar diante do Senhor. Eu tenho certeza que não existe nada que o Senhor não possa ultrapassar, que o Senhor não possa penetrar e que o Senhor não possa tirar através do Espírito Santo de Deus. E aqui também nos fala, que ainda traz uma palavra que nos diz assim: quando nutrimos expectativa muito alta sobre certas pessoas, acabamos surpreendidas quando elas cometem algum pecado contra nós. Pensamos, aquele erro é inadmissível, considerando o grau de maturidade espiritual ou de afinidade que tenham com ela. Mas a Bíblia diz que todos os seres humanos são pecadores. Infelizmente, mesmo pessoas que amamos e grandes homens e mulheres de Deus podem cometer todo tipo de pecado. Como percebemos tão claramente nas histórias de Abraão, que está ali em Gênesis 20, do 1 ao 11, e também a história de Davi, em 2 Samuel, do 1 ao 27. Não devemos nos nutrir expectativas irreais em relação às pessoas e precisamos estar igualmente dispostos a perdoar. Nós temos que estar dispostos a perdoar, porque todos os homens, eles são pecadores, todos os homens, eles são falhos. Muitas das vezes nós que colocamos ele num patamar que ele não pode pecar, que ele não pode errar, mas porque nós amamos, porque nós temos uma intimidade com aquela pessoa, mas ela é pecadora, como nós também somos. Então, nós também podemos também ofender outras pessoas e queremos ser perdoada, nós também devemos perdoar. Que é isso que o Senhor quer de nós. E que possamos tomar, através dessa palavra, tomar nossa vida a decisão de perdoar, seja qual for. E que coloque na sua mente que o Senhor pode ultrapassar todas as barreiras, ir ao poço mais profundo e fazer um milagre. Eu vou deixar com uma palavra que é de Corrier, Tebu, onde ela diz assim: minha vida é como uma tapeçaria entre mim e meu Deus. Não escolho as cores com quais ele está constantemente tecendo. Com frequência ele tece a tristeza, e eu, em orgulho insensato, esqueço que ele vê a parte de cima e eu a de baixo. Que o Senhor continue nos abençoando e que possamos deixar todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todos os nossos sentimentos, aquele que nós não conseguimos resolver, que nós por nós mesmos nós não podemos fazer, que nós possamos lançar aos pés do Senhor Jesus. Porque como está aqui, eu não escolho as cores com as quais ele está tecendo, eu não escolho. E eu vejo, ele vê a parte de cima e eu vejo a de baixo. Vamos ficar para a próxima. Por que perdoar é tão importante? É difícil perdoar, né? Como já vimos aqui. Por que é tão difícil perdoar? Né? Nós aprendemos ao longo dos nossos anos tantos pensamentos errôneos, mas aprendemos que Deus, né, que através do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos perdoar. E por que perdoar é tão importante? Nós vamos aprender por que perdoar é tão importante. Que o Senhor continue nos abençoando. E quando você tiver um tempinho, bom, e assista o Refúgio Secreto. Vai ser bem abençoador para as suas vidas. Que o Senhor continue nos abençoando. Até a próxima.